Estamos ao vivo, bom dia, bom dia, bom dia. Começou aí mais uma sexta-feira, está se encerrando a semana, está se encerrando o mês. E o que você tem feito? Qual tem sido aí o seu resultado? O que você fez essa semana que fez uma grande diferença na sua vida? Tudo isso é preciso ser analisado, é preciso ser metrificado, né? Para você saber se você está indo em direção aos seus sonhos ou está somente retrocedendo, ou só parado, né? Sem crescer, sem avançar. Ontem foi um dia assim muito importante, muito interessante aqui para mim, para o meu marido, para o nosso negócio, né? Nós paramos ali para refletir sobre tudo, para analisar os números e para decidir estratégias para o futuro. E acho que todo dono de negócio deveria fazer isso. Todo mundo que quer crescer, que quer avançar, que não quer ficar do mesmo jeito todos os dias, realmente precisa tirar um momento para planejar, para pensar, para ter um direcionamento, né? E quando você tem a ajuda de alguém, né, isso se torna muito mais prático. Quando você busca conhecimento, quando você busca aprender com outras pessoas também, isso se torna mais simples e você vai só aplicando e replicando aquilo que já foi testado por outras pessoas. Então, é muito importante isso, tá? Nós estamos aqui na série Jesus, né? Estamos falando aqui sobre o nosso Salvador, aprendendo algumas características com ele. Então, sejam todos bem-vindos, bom dia. Estamos lendo o livro de João, onde dentro do livro de João estamos tirando aqui alguns códigos do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós estamos no dia 210, vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Já estamos aí terminando o 7º mês, né? E falta bem pouco para chegar, de longe nós já viemos. E graças a Deus tem sido assim muito edificante poder trocar conhecimento, poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que tenho aplicado. E eu espero que esteja edificando a sua vida também. Bom, hoje nós vamos falar sobre crise, como se comportar diante da crise. E vamos ler aqui João, capítulo 2, versículo 1 em diante. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre de sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre de sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, né? E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, Jesus deu princípio, Ai, meu Deus, desculpa. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, como que a gente se comporta diante de uma crise, né? Algo que nós aprendemos com o Senhor Jesus é que nos momentos de crise, o nosso papel não é reclamar, não é murmurar,
e não é ficar preocupado, mas sim utilizar estratégias, utilizar o recurso que nós temos disponíveis para poder sair daquele momento de crise. Só que o que acontece? Às vezes, quando a gente está passando por um momento, que é um momento de crise, né? É um momento em que acontece algo inesperado, acontece algo fora do planejado. E isso acontece em vários momentos da nossa vida, acontece no nosso negócio, acontece no nosso trabalho, né? Para quem trabalha, acontece na família, acontece vários momentos assim imprevistos que a gente não se programou de certa forma para aquilo dali e acaba tendo um momento de crise ali, onde a gente fica numa ansiedade, numa preocupação, sem saber como resolver aquele problema. E tem um versículo, se eu não me engano, está escrito lá em Eclesiastes, que fala assim, que Salomão fala assim, quem se mostra fraco diante da crise é fraco. O que isso significa? Que no momento da crise é no momento em que nós demonstramos quem nós realmente somos. Se nós somos uma pessoa que se deixa levar pela situação ruim, que assim a gente acaba se desesperando, chorando, acaba se vitimizando ou culpando outras pessoas, ou se nós enxergamos aquela situação e vemos como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de sair daquela confusão, né? De fazer com que aquele problema ele seja resolvido utilizando os recursos que nós temos. Da mesma forma foi como Jesus agiu ali no meio daquele casamento, né? Imagina só uma festa enorme de casamento com muitas pessoas e naquela época, né, a bebida, no caso o vinho, era algo muito requisitado, então todas as pessoas queriam beber, todas as pessoas queriam ali se divertir com aquela bebida e imagina só isso acabar no meio da festa, como que ficou, né, ali os noivos, como que ficou ali aquelas pessoas. Imagina só a gente numa festa onde não tem mais suco, nem refrigerante, nem nada para beber. Somente a comida ali e simplesmente isso é um desastre, né? Porque num lugar, uma festa onde você não tem nada para beber e tem só comida ali, às vezes até satisfaz, mas não muito, porque às vezes precisa realmente beber. E naquele momento, a mãe de Jesus, né, se posicionou, né, e pediu para que ele realmente fizesse ali alguma coisa. E naquele momento Jesus ele usou os recursos que ele tinha, que era a água. Ele fez ali o grande milagre dele, o primeiro milagre dele, e a partir daquele momento ele começou a fazer vários e vários milagres, né? Mas o interessante dessa história é a forma como Jesus agiu diante daquela situação de crise. Embora o casamento não fosse dele, né, embora a festa em si não fosse organizada por ele, ele se comportou de uma maneira bem criteriosa, né, uma maneira assim bem firme diante daquela situação e resolveu o problema da melhor maneira possível, que naquela hora foi transformar a água em vinho, né? E tem aí um pouco de criatividade, tem aí um pouco de trabalhar com aquilo que tem. Às vezes as pessoas esperam assim, eu não consigo sair dessa crise, eu não consigo sair desse problema porque tá me faltando dinheiro, tá me faltando isso, o principal é o dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E às vezes, se a gente não começar a olhar para aquilo que nós já temos, para os recursos que nós já temos, infelizmente, dificilmente a gente conseguirá sair daquele momento de crise. Porque como o momento de crise são coisas inesperadas, são coisas assim que a gente não está preparado naquele momento, se nós focarmos naquilo que nós não temos, aí mesmo que não conseguiremos sair daquela situação, sair daquele momento de crise, porque precisamos focar com os recursos já disponíveis. Isso nós aprendemos com Jesus. Ele poderia ter, sei lá, feito alguma outra coisa para poder trazer esse vinho, mas ele usou os recursos que ele tinha disponível, que era a água. Então, quando nós, no momento de crise, utilizamos os recursos que nós já temos disponíveis, a situação ela acaba mudando de ótica, né? Então, como que a gente pode se comportar diante de uma crise? Primeiro ponto, não ficar apavorado, nem desesperado.
nem preocupado. Ah, Michele, mas isso é muito difícil. Realmente, é difícil, mas não é impossível. E isso cabe aqui, ó, um treino na mente, de trabalhar a nossa mente, sabe, de buscar renovação todos os dias, de se conectar com a fonte, que é o Espírito de Deus, todos os dias, para que podemos ter uma mentalidade forte, né, de você entender a sua imagem, de você entender que você é imagem e semelhança de Deus, de entender os seus pontos fortes, de entender quem você é e por que você está no mundo. Tudo isso faz com que você tenha uma mentalidade mais forte. E com uma mentalidade mais forte, você consegue passar pelos momentos de crise sem se preocupar, sem se desesperar. É claro que existe ali uma certa preocupação, mas não ao ponto de tirar a sua paz, porque é a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração, daqueles que confiam plenamente no Senhor. Então, por exemplo, as pessoas, né, elas costumam assim colocar nas mãos de Deus, mas tirar ao mesmo tempo. Diz assim, Senhor, toma o controle dessa situação. E aí, ao mesmo tempo, elas começam a agir de forma como se não confiassem nisso, como se não confiassem em Deus. É claro que dizer Deus, toma o controle, não é o suficiente para você resolver o problema, mas é um momento de você reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Dizer, Senhor, eu não sei como resolver isso, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode me direcionar, que o Senhor pode me ajudar. Então, quando nós nos mostramos fortes diante de uma crise, as situações, elas se tornam até mais fáceis, né? Parecem ser mais fáceis. Por mais desafiador que seja, a gente consegue passar por aquilo dali. Então, o primeiro ponto é não se desesperar ali no momento de crise, é você analisar a situação e não realmente ficar ali preso assim na preocupação, porque você é preocupado e ansioso, você não consegue resolver nada, você não consegue tomar decisões assertivas, você só consegue ficar ali inquieto, com uma energia negativa em você. O segundo ponto é analisar as opções, analisar as situações. Bom, beleza, aconteceu isso, então o que eu posso fazer para resolver? É começar a agir de forma assertiva. E existem situações que a gente não vai conseguir resolver sozinhos, que vamos precisar da ajuda de alguém. Por exemplo, naquele casamento, eles por si só, da onde que eles iam tirar um monte de vinho para poder ali servir os convidados? Que imagina ali uma festa de casamento lotada. Então, naquele momento, Maria, ela teve ali uma empatia pelos noivos. A Bíblia não fala qual é o relacionamento que ela tinha com esses noivos, mas ela se posicionou ali numa forma que ela sabia que somente Jesus poderia resolver aquele problema, porque nenhum deles poderia. Então, quando a gente está num momento de crise, existem situações que nós conseguimos resolver se a gente parar para analisar e ver as opções, e existem situações em que a gente não consegue resolver, que só quem pode resolver é o Deus Todo-Poderoso que faz o impossível acontecer. Então, quando nós estamos num momento de crise, é necessário analisar as opções. Quais são as opções que eu tenho? Como que eu posso resolver isso? Será se depende exclusivamente só de mim? Será se tudo está em mim, aquilo que precisa ser feito? E aí a pessoa vai tomar uma decisão. Não, tem coisa aqui que realmente não dá para me fazer. Eu preciso da ajuda de outra pessoa ou eu preciso de um milagre mesmo, do impossível acontecer? E aí quando você tem essa clareza, aquela situação de crise que você teve, ela vai se dissipando e você aos poucos vai resolvendo ela. Depois que você analisa as situações, você utiliza aquilo que você tem disponível, o recurso disponível que você já tem, aquilo que você já tem. Trabalha em cima disso e resolve o momento de crise. Michele, mas o que eu tenho não é o suficiente para resolver o problema. Aí é necessário pedir intervenção divina para que o Senhor possa agir conforme o poder dele na sua vida. Então, os momentos de crise, eles existem para fortalecer a nossa fé, para nos alimentar, né, para sermos mais perseverantes, mas isso só acontece quando nós enxergamos aquele problema, aquela situação, aquela crise como algo de crescimento, como uma oportunidade de crescimento. Se nós olhamos aquela crise com maus olhos, murmurando, reclamando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou vivendo isso? Se tivermos esse tipo de posicionamento, infelizmente vamos ser fracos diante da crise. E se nós nos mostramos fracos diante da crise, somos realmente fracos. Mas quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me
fortalece. Quando nós nos fortificamos no Senhor, quando nós nos entregamos para Ele e colocamos Ele realmente no direcionamento da nossa vida, pode ter certeza que aquele momento de crise, ele será resolvido. Mas tudo depende de nós, da nossa mentalidade e da forma como lidamos com aquele determinado problema, com aquela crise, tá bom? Então, que nessa sexta-feira maravilhosa você venha refletir quais são as crises que você tem enfrentado, o que você tem feito para resolver elas, o que depende de você para resolver e o que depende de outras pessoas ou até mesmo de Deus para que seja solucionado. Porque milagre é aquilo que você não pode fazer. Se você pode fazer algo por aquilo dali, então não é milagre. Milagre é aquilo que você não pode fazer, que só o Senhor de fato pode fazer. E aí às vezes a pessoa, ai Senhor, eu preciso de um milagre. Só que às vezes ela pode se movimentar, ela pode fazer algo. Mas existem situações, existem coisas que realmente só o Senhor pode agir. Então, no momento de crise, nós devemos analisar, será se depende de mim ou depende de Deus? Será se eu já fiz tudo o que era necessário para resolver e agora realmente eu preciso de intervenção divina? Ou será se eu estou acomodado esperando que um grande milagre aconteça? Então a gente precisa fazer esse tipo de análise, de pensamento, para que nós venhamos de fato conseguir sair dos momentos de crise, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado por nos amar e por cuidar de nós. Obrigado por estar conosco e nos ensinar, meu Deus, sempre a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Que possamos, meu Deus, ter um direcionamento do Teu poder nas nossas vidas para que nós venhamos realizar a Tua vontade em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, que nenhuma crise lhe aconteça, mas se você estiver em crise, siga esses passos que eu te passei, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, sábado, estaremos aqui às 6h27. Beijão!